Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos da Rádio Além da Vida, da Rádio Londrina, muito bom dia. Cumprimenta-os Miguel, da equipe do programa. Hoje nós estamos aqui substituindo os nossos amigos Gilberto e Pedro João. O Gilberto teve uma indisposição e o Pedro João também, tanto que são amigos, né, Michela? E aí a gente está aqui para hoje mais uma vez conversar com vocês, caros ouvintes, que tem hoje um domingo de muita paz, muita tranquilidade e que a preleção de hoje toque o coração de todos para que a gente se transforme, né, Miguel? Verdade. Bom dia pro Cacá, que sempre presente ali na mesa de som, a você que conosco compartilha desses momentos de estudo todos os domingos, entendendo que a vida é busca de conhecimento, é transformação moral e o Espiritismo nos vem auxiliar, né? Essa ferramenta muito boa que a divindade nos ofereceu no final do século XIX, que Allan Kardec materializou através das obras, né? Então, através do Espiritismo nós procuramos entender um pouco melhor o Evangelho do Cristo e aplicá-lo nas nossas vidas, né? Como sempre, nós temos a abertura através do Momento Espírita, preparado pela Federação Espírita do Paraná. Um programa, já estava comentando com o Cacá ali, tem mais de 25 anos, né? Um programa de sucesso que todos nós podemos acessar através do próprio site da Federação, feparaná.com.br, ou através do site do próprio Momento, né? Momento.com. Hoje nós temos a mensagem que tem como título O Consolo. Um dos maiores serviços que o Espiritismo presta à humanidade é o consolo. O consolo de sabermos os porquês da vida, por que nascemos, por que sofremos, por que morremos. E quanto a esta última indagação, o conhecimento da vida após a morte representa um dos maiores avanços já conseguidos pelo homem. Quem de nós nunca chorou pela morte de uma pessoa amada? Os mais insensíveis, os mais materialistas, tanto quanto os mais descrentes, não importando o tamanho da sua descrença, sofrem pela perda de alguém. É porque o amor e as pessoas amadas dão um significado à nossa vida. Muitos filósofos materialistas chegariam a afirmar que a vida não vale a pena, porque é somente o conjunto de alguns anos de dor que culminam com uma dor maior, a morte. Outros tantos sonhadores levariam a vida inteira à procura da fonte da juventude, que lhes garantiria a vida eterna. Finalmente, outros ainda esconderiam suas mágoas contra a morte numa frieza superficial, forçando a aceitação de uma fatalidade que a própria razão humana repele. Allan Kardec expressou muito bem o significado da vida além da vida na seguinte analogia. Um grupo de pessoas zarpou numa embarcação para alto mar. Os dias passaram e a notícia chegou inesperada. O barco fora tolhido por um naufrágio, não restando sobreviventes. Todavia, todos os viajantes haviam sobrevivido ao naufrágio e agora viviam numa ilha desconhecida e isolada. Ao cabo de algum tempo, uma equipe de pesquisadores do mar defrontou-se com a ilha, descobrindo que os ditos mortos ainda viviam. Retornando ao porto, narraram a descoberta. Alguns se felicitaram, outros, contudo, duvidaram, exigindo provas. Assim é com relação à morte. Os nossos familiares, os nossos amores, os nossos amigos, que chamamos mortos, vivem apesar de termos sepultado os seus corpos. Assim como durante muito tempo existiram na Terra regiões jamais imaginadas, existem estas regiões espirituais, para onde foram os seres que amamos e para onde todos nós, igualmente, retornaremos um dia. Portanto, se a dor da perda de alguém está lhe aturdindo o coração, mude o seu ponto de vista, porque na realidade não houve perda, apenas uma separação momentânea.
Não é errado sentir saudade, pelo contrário, é demonstração de afeto. Só não é justo matarmos em nossos pensamentos de desespero pessoas que após a morte vivem e sentem também saudade. Não haveria sentido no universo se a morte fosse o fim. Você pode acreditar se quiser, e você pode desacreditar se conseguir. Porque se você parar para pensar, vai descobrir que não poderia ser diferente. A vida continua após a morte e vai continuar, mesmo que você se recuse a aceitar. Pense nisso. Francisco Cândido Xavier já transmitiu milhares de comunicações de espíritos que forneceram detalhes íntimos de quando estavam vivos e que receberam a confirmação dos familiares. Muitas dessas comunicações podem ser encontradas em vários livros, com o depoimento dos familiares que comprovam a sua autenticidade. Essas milhares de pessoas não poderiam ter sido iludidas ao longo de mais de 40 anos. Pense nisso, mas pense agora. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, o nosso início de programa de hoje, como todos os domingos. Mensagens belíssimas, profundas e simples, preparadas pelo pessoal da Federação Espírita do Paraná, que nós ouvimos em todo o Brasil, nos mais diferentes lugares, não só nas rádios, né? Eu sei que muitas escolas também utilizam estas mensagens em reunião de pais, em momentos de confraternização, porque são verdades universais, né, Michela? E a verdade cabe em qualquer lugar. E não tem acalento melhor para o nosso coração do que essa esperança, essa certeza. Jesus, ele falou para nós, né? O meu reino não é desse mundo. Ele falou que há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele falou que vinde a mim aqueles que sofrem. Ele voltou depois que ele morreu e mostrou que a vida continua. Ele resgatou aquele que, teoricamente, pelos homens, condenou ele, que seria Judas. Não, ao contrário, ele foi lá e resgatou. Então, nós temos muitas demonstrações de que a vida continua. E temos ainda essa certeza no nosso ser. Quando a gente nasce, parece que a gente já traz Deus no coração. Parece que a gente já traz, que a gente veio de um lugar e vai para o outro. E que estamos de passagem, né, Miguel? Verdade, Michela. E uma palavra que exemplifica muito o título da mensagem do Momento Espírita de hoje é esperança, como você disse, né? Ela traz o título de consolo, pessoal, e o Espiritismo tem essa característica, né? Cumprindo uma promessa do próprio Cristo, né? Que rogaria ao Pai e que enviaria no futuro o Consolador prometido, né? Então, vários missionários vieram antes de Jesus, o próprio Jesus trazendo a mensagem divina, mas no final do século XIX se apresenta, agora não na figura de uma pessoa, mas de uma doutrina, esse Consolador, né, que ficaria com as pessoas, com a humanidade, para o tempo que fosse necessário, né? Então está aí o Espiritismo, que são as vozes dos Espíritos, coordenadas por Allan Kardec, né? Precisaria alguém na matéria para fazer todo esse trabalho de colocar nos livros as informações obtidas nos grupos familiares, né? Que se reuniam para prece, para conversar com os espíritos. Era um hábito já muito antigo, né? E Kardec, como um bom cientista, um bom pesquisador, diante dos fenômenos das mesas girantes, ele, como professor Rivail, ele anteviu uma doutrina mais profunda, respondendo muitas questões que ele buscava a vida toda. Então ele adota o pseudônimo de Allan Kardec
e apresenta o Espiritismo. Consolo é a característica do Espiritismo, né? A gente poderia pensar, né, Michela, vida eterna no corpo físico que envelhece é uma coisa esquisita, né? Se o espírito é imortal, né, e não depende de nada para continuar vivendo, e tem essas vivências na matéria temporárias, né, de aprendizado de escola, então por que essa tristeza, né? Por que não acreditar que nós regressaremos para a nossa verdadeira pátria depois que terminarmos a nossa jornada aqui na Terra? O corpo naturalmente envelhece, né? Então a gente observa isso. Como é que nós vamos querer eternidade nessa condição? A gente pode fazer uma analogia muito simples, né? Quando nós estamos num grupo, na escola, por exemplo, né? E um repete de ano, há uma sensação de vazio, de tristeza. Por quê? Porque ele perde a convivência daqueles que passaram de ano, que se esforçaram, estudaram, né? Enquanto que ele foi mais relaxado, não levou a sério, ficou para trás. Então, isso muitas vezes acontece com os espíritos. Então, entendendo que nós, pelo nosso esforço, estaremos nos reunindo, né, lá no mundo espiritual com aqueles que nos antecederam, isso nos dá um alento. Se nós tropeçamos, depois a gente vai ter que fazer um esforço maior para poder acompanhar todos aqueles com quem a gente estava, né? E eu gostei também, Michela, de uma frase da mensagem que diz que saudade não tem que ser tristeza, né? É demonstração de afeto. Olha só, não tem nada de mal nós sentimos saudades dos nossos entes queridos que já foram, com quem nós convivemos, né? Pais, parentes, amigos, né? Só que essa saudade não pode ser transformada em lamentação, em revolta contra a divindade, contra Deus, mas sim num sentimento de carinho, de amor, entendendo que aquela pessoa terminou a jornada dele e está nos aguardando, entre aspas, né? Porque pelo sono físico nós nos encontramos todas as noites com os entes queridos, né? É que a gente não lembra, né? Então pensar desse jeito diminui o sofrimento e aí faz com que realmente nós entendamos o Espiritismo e a mensagem de Jesus, a mensagem cristã, como um verdadeiro consolo para todos nós em qualquer situação, né, Michela? Em qualquer situação, Miguel. O consolo, ele vem quando a gente se conecta com Deus, né? Isso vem de dentro para fora. Ele passa a ser, como diz o Miguel, uma saudade, mas uma tranquilidade, uma paz, porque sabemos que Ele está no reino de Deus, né? E o nosso reino também não é nesse mundo. Não só Jesus disse isso, mas o nosso também não. Aqui é a escola, onde a gente vem para fazer a lição e retornar. Então, nós não devemos realmente estar triste por aquele que já foi, porque ele, além de ele ter terminado a prova, acaso a gente acha que no céu nós teremos tantas dificuldades e provas e expiações quanto a gente tem na terra? Acha que na casa do nosso Pai amoroso não é uma casa de bênção, de harmonia, de felicidade, onde todos trabalham em prol um do outro? Então desejamos até estar felizes por aquele que terminou o seu internato e retorna à casa, né? E Miguel falou um pouquinho ali do Allan Kardec, que codificou o Consolador Prometido, né? E nesses dois eu ainda cito, em todas as obras que ele fez, eu ainda cito as principais, o Evangelho e o Livro dos Espíritos, que nos inicia nesse entendimento da vida futura, né? E em Mateus, Miguel, não sei se você tem isso, mas ele fala assim, que o Evangelho não é uma obra dos anjos para seres imperfeitos, mas o Evangelho é uma obra para os seres imperfeitos se tornarem anjos. Que beleza! Isso aí, pessoal, vamos gravar isso, né? E da nossa mensagem de hoje de consolo, que serve também, para fechar o comentário a respeito da mensagem de abertura do programa, esse consolo também se aplica, pessoal, aos entes queridos nossos aqui encarnados, junto na nossa família, no nosso grupo de trabalho, que muitas vezes não entendem a nossa proposta de renovação, de transformação.
a Michela falou uma coisa importante, todos nós, independente da formação, de conhecimento de cada um, trazemos na nossa essência, por sermos criados por Deus, a crença na divindade, que somos espíritos imortais, né? Que somos filhos do Criador do universo e tudo mais. Mas que em determinado momento essa certeza, essa confiança, como diz Kardec, essa fé raciocinada, ela vai se manifestar. O que a gente não pode é forçar o momento da outra pessoa, né? Então, façamos a nossa parte, cuidemos de nós, que o exemplo que cada um de nós constituir, seja em qualquer lugar, no grupo familiar, no grupo de trabalho, na sociedade, né? Isso realmente vai ser o que vai convencer as pessoas, né? E aí eu acredito que nós passamos a viver melhor, não querendo cobrar que o outro seja de como a gente acha que deva ser, mas que ele, no seu momento certo, ele vai entender a proposta de cada um, e a proposta de todos nós, que é a mesma, é ser feliz aqui na Terra. Bom, pessoal, a gente trouxe hoje aqui para a nossa reflexão uma das ferramentas mais importantes que o espírito tem, espírito encarnado, de manter a caminhada segura, né, de manter-se fiel às leis de Deus, que a gente vai descobrindo à medida que a gente vai conquistando as virtudes, as qualidades, que é a prece, é a oração, né? Por mais que a gente já ore, já faça prece, né? É sempre importante nós estarmos estudando esse tema. Por quê? Porque quanto mais conhecimento nós tivermos a respeito dessa ferramenta que nos liga, primeiro ao nosso anjo guardião, depois aos espíritos protetores que estão conosco, né, na caminhada, sejam familiares, presentes ou já desencarnados, né, espíritos simpáticos de outras existências, enfim, a prece é essa ferramenta muito oportuna. E Kardec não é à toa que vai colocar lá no último capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, uma coletânea de preces espíritas, no capítulo 28. Então, a Michela falou do Livro dos Espíritos, que é a obra básica, então sempre é bom a gente destacar isso, porque sempre tem pessoas novas ouvindo o programa pela primeira vez. A obra fundamental da doutrina espírita, lançada em 1857, final do século XIX, por Allan Kardec, foi o Livro dos Espíritos, né? Então, na primeira edição tinha 500 perguntas, e depois, numa terceira edição, que ficou a definitiva, que Kardec lançou em 1860, teve 1018, 1019 perguntas e respostas, né? Esse é o material básico da doutrina, ali está concentrada toda a informação do Espiritismo. Kardec, como bom estudioso e professor, o que ele fez? Das 4 partes do Livro dos Espíritos, ele lançou mais 4 livros, né? E da terceira parte, que trata das leis morais, da parte que fala das leis de Deus, da lei divina, e como nós chegarmos à perfeição moral, ou seja, atingirmos o nível de Jesus, né, através do nosso trabalho de conquista, de evolução. Então, dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, ele lançou então o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um estudo mais aprofundado das leis divinas, de como é o nosso comportamento, ou como deveria ser o nosso comportamento aqui na Terra, pensando sempre na evolução e do progresso, né? E nesse último capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo tem essa coletânea de preces espíritas, né, que vale a pena estudar. E no início, né, Michela, ele vai colocar lá qual oração, que a maioria das pessoas conhece, a oração dominical. Ele apresenta tanto a forma simplificada da oração dominical, né, o Pai Nosso que estás no céu, que a gente conhece, né? Ela tem 7 partes. Então, essa, para os espíritos superiores, é a forma simplificada, que nós a fazemos cotidianamente, independente de várias doutrinas, vários segmentos dentro da doutrina cristã. O Espiritismo é uma doutrina cristã porque segue os ensinamentos de Jesus, né? Então, essa forma é rápida, é simples, mas os Espíritos nos colocam também a forma desenvolvida dessas 7 partes da oração dominical. Então vale a pena, quando nós tivermos um pouco mais de tempo, né, Michela, dentro dessa vida agitada, corrida que todos nós temos, né, seja no lar, seja fora dele,
de nós fazermos não só a oração simplificada, mas também fazer a prece desenvolvida que os Espíritos colocam nesse capítulo 28, que aí nós passamos a entender cada parte da oração dominical. E isso é importante, pessoal, porque a prece, a gente não vai cansar de repetir isso no programa, né, Michela? É o nosso elo de ligação, primeiro com o nosso anjo guardião, um espírito da segunda ordem. Nós somos da terceira, segundo o Espiritismo, espíritos imperfeitos. Um espírito da segunda ordem que tem por missão, dada por Deus, de cuidar da gente. E também vai nos ligar aos espíritos protetores e amigos. Isso naturalmente, a presença desses seres espirituais mais elevados, a presença deles naturalmente afasta a influência dos maus espíritos. Só por isso, gente, vale a pena estar junto com essa turma, né, Michele? E você me lembrou uma coisa, né? Quando você falou que, né, que os nossos anjos guardiões foram designados por Deus para estar cuidando e nos orientar, né? Mas a gente se pergunta, mas por que ele tem que cuidar de mim, né? Porque a gente falou lá, né, que a nossa vida, nosso mundo não é aqui. Aqui é a escola. A escola não tem professor? Então, os nossos anjos guardiões são os nossos professores e guia para o nosso caminho, para o nosso estudo aqui na Terra, né? E aí, a gente fala, mas como que eu converso com o meu anjo guardião? Na prece. E o que é mais importante a gente saber da prece? Qual é o meu objetivo na prece? A prece, ela tem como objetivo a conexão. Essa conversa íntima com o nosso Criador, com Deus, com Jesus, com o nosso anjo guardião, né? Com quem quer que a gente queira conversar, com alguém que já foi. Toda essa prece é essa conexão. E como uma prece, os Espíritos já deixaram claro lá no Evangelho, no capítulo 28, da coletânea de prece, no prefácio, a gente tem lá, tanto faz como tu vai fazer a tua prece, quais palavras você vai falar, o que você vai dizer, desde que seja feita essa conexão, essa palavra por amor. Sabe, Miguel, tem uma passagem muito importante, muito, muito interessante que Madre Teresa foi entrevistada, né? E perguntou como é que ela faz a prece, né? Ela assim, quando eu faço a prece eu não falo nada, eu só escuto. E aí o entrevistador ficou curioso, né? E então o que Deus fala contigo, né? Quando eu tô com Deus ele não fala nada, ele só me escuta. Então ela quis dizer, ela estava explicando que a prece é a conexão com o nosso Criador, a conexão com Jesus, com nossos anjos guardiões. E quando isso vem de dentro da nossa alma, de dentro do nosso coração, não são as palavras que importam, mas sim o meu amor, o que a gente está sentindo. E Deus não precisa que eu fale o que eu estou sentindo, mas Ele precisa que eu me conecte com Ele. Não é isso, Miguel? Verdade, ó. E isso traz uma orientação, dentre várias que os Espíritos nos dão, pessoal, que é dessa intimidade, né, da prece, num primeiro momento. Por quê? Porque é importante que eu aprenda a orar comigo mesmo, né? Como diz Jesus ali, em silêncio, como a Michela falou, né, em qualquer lugar onde eu possa me recolher para mim mesmo, né? Mas eu não aprendi isso com meus pais, não fui ensinado isso. Tudo bem, nunca é tarde para a gente começar uma prática no bem, né? A idade física não quer dizer nada, o importante é que o nosso espírito ele reconheça esse trabalho, né? Então, se nós começarmos esse trabalho interior, né, de conversar com o anjo da guarda, né, mesmo que não seja uma conversa, seja um ouvir, mas um ouvir atento, né, claro, e o anjo da guarda, como é um espírito de segunda ordem, ele só vai nos intuir em boas ideias,
em coisas boas, em coisas úteis. Ele não vai fazer o trabalho que compete a nós fazer aqui na Terra, não. Mas eles vão nos dar, ou ele vai nos dar, o anjo guardião, primeiro a força necessária e depois a ideia útil para a nossa vida, porque é um espírito que sabe o que é melhor para nós, né? Ele é um representante de Deus na nossa vida, do nosso Pai, né? O Pai só daria, né, uma coordenação de um trabalho, uma responsabilidade de uma vida, olha só, pessoal, para uma pessoa que tivesse condição, né, Michela? Como é que você vai, por exemplo, deixar a educação do seu filho para uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem informação, que não seja um professor? Então, se nós delegamos essa responsabilidade dos nossos filhos, né, nós vamos na escola, conversamos nas reuniões de pais e mestres, lá queremos saber quem que é o professor, como que ele está ensinando, como é que ele está transmitindo aquela matéria, por que Deus nos abandonaria? Né, e não faria o mesmo conosco, como espíritos imortais, né? Então, claro, com crianças nós necessitamos professores mais qualificados, é lógico, né? É muito mais difícil. Eu lembro uma fala daquela, né, governante da Alemanha, Angela Merkel, né, quando houve uma reivindicação de melhores salários por determinadas profissões lá, e ela chegou falando, olha, tem um grupo aí que está pedindo há muitos anos uma reivindicação, eu vou atendê-los primeiro, porque foram eles que ensinaram vocês as profissões que vocês têm hoje, de engenheiro, de técnicos especializados, que são os professores do ensino básico. E é verdade, né? E o interessante, né? Quando a gente coloca o filho na escola, né? A gente estabelece o quê? Uma confiança. É assim que a gente vai trabalhar com Deus. Porque Deus é fé, é confiança. Confiemos neles. Muitas vezes em nossas orações, a gente fala as palavras de oração ensinadas até por Jesus, que seria o Pai Nosso, mas a gente despeja as palavras sem essa conexão. E pior, a gente exige que Deus, poxa Deus, eu sempre fui uma pessoa tão boa, corrige isso, corrige aquilo. Quer dizer, a gente está querendo ensinar ainda a Deus o que ele tem que fazer com a nossa vida, né? Pedindo para ele corrigir aquilo, melhorar aquele outro, faz isso para não sei quem, melhora a vida de fulano, melhora a minha, que eu consiga isso, que eu consiga o carro, que eu consiga a casa, que eu... A gente está ensinando Deus o que ele precisa fazer para nós. E não é uma conversa de dois lados. Geralmente a gente diz o que quer, né? Eu preciso disso, auxílio aqui, ali, e terminou a conversa, né? Terminou a prece, né? E a prece que a gente traz para vocês, porque que às vezes, muitas vezes a gente acha que a nossa prece não tem retorno. Porque foi de um lado só, né? Foi as minhas exigências, disse ainda como tem que ser feito. E ficou nisso. Então, a prece, gente, que eu gostaria de passar para vocês é essa prece do coração. Como eu disse anteriormente, as palavras não têm importância. Jesus, ele nos deu de exemplo em muitos momentos. A gente pode ler a Bíblia, filme, não importa. O tempo inteiro, Jesus, numa situação difícil, ele se recolhia para orar. Antes de falar e falar para as pessoas o caminho, ele se recolhia nos montes, sozinho à noite, e orava. Antes da sua dificuldade física que ele ia sofrer com a crucificação, ele se recolheu para orar. Então a oração é o nosso fortalecimento da alma. E ela é de dois lados. É a gente ouvir o que Deus tem a nos dizer. É a gente sentir essa tranquilidade. Porque quando a gente se conecta, pode estar um furacão lá fora. É como se a gente estivesse no olho dele. Aquele silêncio, aquela paz. Parece que o nosso jugo fica leve e suave, como Jesus falou. Porque essa conexão, ela é tão profunda que não há espaço
para coisas materiais ou para dificuldade, a gente compreende, a gente é feliz. Essa é a realidade. Quando a gente se conecta com Deus, a gente compreende todas as passagens, todas as nossas provas. A gente não requer mais que nos retire. A gente se resigna porque a gente compreende que é para o nosso bem. E além de tudo, a gente tem essa esperança e essa felicidade. Por isso diz que quem conecta com Deus é feliz independente da situação que está. Porque não dói. Porque é tão benéfico para nós essa conexão, que nos alivia de um jeito. Quantas e quantas vezes a gente está chorando, desesperado. E aí quando a gente faz essa conexão de auxílio, a gente parece que o choro vai diminuindo. A gente respira fundo, se alivia. Essa é a verdadeira prece. É isso que eu queria passar demais para vocês, para que vocês sentam Deus no vosso coração em qualquer momento, em 5 minutos, no intervalo de um trabalho que hoje está difícil, numa dificuldade que hoje eu estou tendo a mais. Essa conexão, né, Miguel? Importante demais isso, Michela. E se a pessoa não consegue o livro, né, que físico, ele pode ir através da internet ou no próprio celular, ele baixar o aplicativo gratuito que se chama Kardecpedia, né? Ele está disponível tanto nas plataformas Google quanto na Apple, né? E ali todas as obras de Kardec, vai encontrar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. E eu só queria trazer da introdução que Kardec faz nesse capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, 2 frases, antes de entrar em todo o estudo que ele faz das preces, pessoal. E Kardec, quando a gente fala Kardec, são os espíritos superiores falando através dele. Diz assim: o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, pessoal, quando ditas de coração, que foi o que a Michela disse, né, e não de lábios somente. E um outro parágrafo que eu acho que muito educativo, esclarecedor, é quando os espíritos dizem assim, ó: a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, resumida, sintética, né, curta, sem fraseologia inútil. Olha, às vezes a gente fica preocupado com a quantidade de palavras e não é isso que vai dar assim, a força da prece. Nem luxo de epítetos, né, de construções que possam rimar, nada disso, né, que são meros adornos. Isso aí não interessa. Cada palavra deve ter um alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Então os espíritos nos dizem, pessoal, que a prece, a oração deve exprimir uma ideia, aquilo que nós desejamos de coração, né? Eles colocam que a prece ela tem 3 características: de ser um pedido, de ser um louvor e ser um agradecimento. Muitas vezes nós, como espíritos inferiores, nos concentramos só na primeira coisa, né? Só no pedir. Eternos pedintes enquanto espíritos imperfeitos, né? Vamos mudar um pouco a nossa vibração, vamos fazer uma prece de louvor a Deus, vamos fazer uma prece de agradecimento a Deus e colocar, como a Michela disse, nas mãos dele o que for necessário para as nossas vidas, necessário para a nossa caminhada aqui na Terra, né, Michela? Porque muitas vezes a gente quer o que é supérfluo, né? O que é supérfluo muitas vezes é motivo de escorregar, de desviar do caminho, né? Então, peçamos para ele, pessoal, aquilo que é necessário para as nossas vidas, ou deixemos nas mãos desses espíritos superiores que sabem muito melhor que nós o que faz bem para a gente, né? E que seja feita a vossa vontade e não a minha, né? Foi isso que Jesus nos ensinou. Ainda nesse capítulo que o Miguel comentou no final do livro do Evangelho, a gente tem... Eu queria ler para vocês também uma partezinha que fala sobre a alegria da prece. E aí numa parte ele fala assim: homens incrédulos, se soubesse quanto a fé faz bem ao coração
e eleva a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói a maior calor das paixões, filha primogênita da fé. Ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão que estais com Deus, para vós não há mais mistérios. Eles se vos revelam. Olha que coisa mais linda sobre a prece. De novo, né? Essa é realmente a prece é essa alegria, porque quando eu faço a prece de coração, eu a faço com fé. Eu faço com serenidade. Eu afasto de mim todas as paixões, o orgulho. E ainda, Miguel, no livro Rumo Certo, que fala sobre a petição e a resposta... Do Chico, né? De Chico Xavier, desculpa. Chico Xavier, sobre o Emmanuel, Rumo Certo. Lá no capítulo 18, que fala sobre petição e resposta, ele explica algumas coisinhas. Vou dar só uma de paz, né? Às vezes suplicamos a Deus, ao Senhor, dai-nos a tua paz. E aí ele pergunta, mas como? Se persistimos, no entanto, a remoer os conflitos e ressentimentos, cozinhando mágoas e esquentando desarmonias, de certo que a tranquilidade só encontrará caminho para morar conosco quando tivermos esquecidos as farpas da disenção. Ou seja, gente, todo o nosso pedido, que aqui ele está explicando, né? Quando a gente pede paz, quando a gente pede saúde, né? Ó, aqui, Senhor, dai-nos a saúde. Se continuarmos, porém, acalentando sintomas e sonelizando quadros mentais enfermos, como que ele vai nos dar a saúde? Então ele fala de uma maneira bem sucinta a explicação geralmente do que a gente pede, né? Saúde, prosperidade, compreensão. Mas ele fala na resposta, como é que eu vou te dar se você ainda não perdoou aquele que te magoou? Como é que eu vou te dar a paz? Eu preciso, para que tu tenha a paz, que você perdoe aquele que te magoou. Eu preciso, para que você tenha compreensão de mim, Deus, se você compreende também o teu amigo e não o julga pelos seus atos, mas compreende que também é um espírito em evolução. Como é que eu vou te dar prosperidade se ao mesmo tempo você só reclama e não trabalha também para o seu desenvolvimento? Então todas são as respostas vindas e orientandas de Deus também. E isso nos remete a nossa mais o ponto focal, né? Que é a nossa reforma íntima, né, Miguel? Porque quando a gente pede, a gente também é cobrado, né? Do tipo assim, eu peço perdão a Deus, mas eu perdoo aquele que está do meu lado? Eu peço paz a Deus, mas eu dou paz àquele que está com dificuldade? Eu peço que Deus me ajude, mas eu ajudo aquele que está com dificuldade? Então a prece é essa conexão e esse caminho de dois lados, é pedir e ouvir, é olhar e aprender, é se conectar e ter o retorno de Deus na nossa alma, que vai nos trazer esse jugo leve e suave, não é, Miguel? É verdade, é o que nós estudamos sempre na doutrina espírita, causa e efeito, né? Para efeitos inteligentes, causas inteligentes, né? Então, que nós nos foquemos nisso, né? Eu gostaria só de fazer um esclarecimento, até uma recomendação de estudo, né? Daqueles que acompanham o programa e gostam de consultar no livro, né? Kardec vai, no final do livro Evangelho segundo o Espiritismo, colocar, na verdade, 2 capítulos relacionados à prece, né? Esse que a gente
viu hoje, né, o 28, e o capítulo anterior, o 27 também, da onde a Michela falou da mensagem de Santo Agostinho sobre a prece sendo esse orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Essa frase é muito estudada no meio espírita, né, Michela? Por quê? Porque nós, espíritos inferiores, não controlamos as nossas paixões, por isso que a gente sofre, né? A gente não tem elas na medida certa, então elas se transformam, como diz Kardec, num corcel, num cavalo. Imagina um cavalo puro sangue desgovernado, né? Então é isso que as paixões fazem nas nossas vidas. À medida que nós passamos a controlar essas paixões, que são importantes, que são necessárias, né, como espírito, né, mas é que nós possamos controlá-las, aí sim, aí nós já somos um espírito melhor e chegamos até a ordem de Jesus, onde as paixões não têm nenhum efeito, a matéria não tem nenhuma influência, as paixões da matéria, né, não tinham nenhuma influência sobre o Cristo, né, tal a evolução dele, né? Então fica a recomendação de estudar o capítulo 27, que é onde Kardec e os espíritos vão trabalhar mais a parte científica da prece. Científica, pessoal. Por quê? Porque nesse capítulo Kardec vai dizer da ação da prece, como que ela age, como é que funciona a transmissão de pensamento, qual é o papel dos fluidos nesse momento que nós estamos orando. Olha só. Então, primeiro ele faz toda uma orientação teórica nesse capítulo 27, que tem como título Pedi e Obtereis, né? Para depois nos dar todos os tipos de prece possíveis que nós podemos fazer aqui na Terra, né? E ele começa pela oração geral, que é a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou. Então vale a pena, pessoal, estudar esses 2 capítulos, lê-lo com atenção, parágrafo por parágrafo, meditar em cada frase, que aí sim, aí nós vamos ter essa ferramenta de consolo, como a Michela colocou, né, ao nosso serviço, ao nosso favor. Nós vamos estar aumentando a nossa conexão. Hoje é uma palavra da moda, né, Michela? Está conectado, mas a conexão principal nossa é com o anjo guardião. É ele que vai nos ajudar, ele que vai nos orientar no trabalho a ser feito, né? Então, pensemos nisso, né? E aí nós temos não só o Espiritismo aqui com as obras de Allan Kardec, mas o próprio Chico, né, Xavier, que ele é respeitado no mundo todo, né? Eu posso até dizer que o Chico é muito mais conhecido do que o próprio Kardec, porque o Chico tem mais de 400 títulos. Ele colocou a mediunidade dele, que é a parte científica do estudo que o Espiritismo faz, a serviço do próximo. E se tem uma característica desse trabalho do Chico, né, é o consolo, né? Trazendo mensagens, né, Michela? Imagina um pai, uma mãe que perde um filho. Você vê o filho de manhã, ele vai para a escola, depois um acidente, ele falece atropelado. Como é que fica o sentimento dessa mãe, desse pai, se não tiver a crença fortalecida pela comunicação que recebe depois do filho através de um médium, né? E o Chico deu muitas mensagens nesse sentido, né, dando detalhes da vida íntima da família, do casal, né, que o médium não sabia, né? Então, provando que a vida continua. Então, essa conexão com o nosso anjo guardião, e naturalmente nós estamos conectados com Deus, porque a ligação do nosso anjo guardião, que é um espírito de segunda ordem com Deus, é direta também, como Jesus a tinha, né? Jesus, nas suas falas, eu e o Pai somos um, né? Então, imagina nesses momentos de prece do Cristo o que emanava de fluido benfazejo ali, né? Por ele ser um espírito de ordem elevada, né? Então, essa é a mensagem, né, Michela, que a gente gostaria de passar para os nossos amigos, né? Arrumar um tempinho na nossa vida cotidiana de fazer prece, né? Não só a prece de pedir, claro, vamos pedir, mas pedir com bom senso, vamos também louvar a Deus e vamos agradecer pelas oportunidades, né, Michela, que é muito importante. Transformar essa conexão em banda larga, né? Como diz a internet, né? E falando um pouquinho do Chico, né? Ele procurou primeiro o reino dos céus, né? E nada lhe faltou. Olha que interessante. Tudo que ele tinha, ele dava, gente. Todos os livros, nunca recebeu nada, foi tudo distribuído e nunca lhe faltou nem o que comer, nem o que beber, nem o que vestir, como Jesus já havia nos dito lá
atrás. Procurai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E para quem gosta de filme, falando ainda do Chico, eu aconselho a assistir o filme As Mães de Chico Xavier, onde tem na Netflix, tá, gente? Tem no YouTube, e aonde ele vai mostrar essas cartas, essa esperança que as mães, né? Ele mostra a história de 3, 4 mães ali, e que recebem essa bênção, essa tranquilidade, essa paz no coração, sabendo que a vida continua e que os filhos estão bem. E tem uma cena desse livro, desse filme, desculpa, que me recorda muito bem que uma criança havia morrido, acho que ela tinha 5, 6 aninhos, né? E a mãe estava procurando o consolo. E a criança, quando ela morreu, ela estava andando de bicicleta com a babá, que caiu e ele bateu a cabeça e teve o problema que ele acabou falecendo, né? E ela, no procurar o consolo, a primeira vez que ela vê Chico, que ela põe a mão no Chico, o Chico pergunta assim: oi, filha, você perdoou a babá? E ela fala assim: você já agradeceu? Chico pergunta assim, desculpa, você já agradeceu a babá? E ela fala assim: Chico, agradecer? Eu a perdoei, né? Ela vive comigo hoje, eu a perdoei, está tudo bem, mas agradecer, Chico? Não, eu não agradeci. E aí Chico assim falou para ela: o seu filho estava destinado a retornar ao reino dos céus com essa idade, pois a sua prova era pequena aqui na terra. Só que Deus achou que se ele caísse do seu colo, você não se perdoaria. Então ele deu essa tarefa a outra pessoa que estava do seu lado, porque ele sabia que você não aguentaria esse fardo. Por isso você tem que agradecer que ela aceitou essa missão. Segue aí a reflexão, né, Miguel? Tá aí, pessoal, que mensagem bonita, né? Que a Michela encerra o nosso estudo. Nós vamos nos despedindo agora, porque já vem o nosso amigo José Antônio com a sua reflexão espírita, que tem como título hoje Desencarnado em uma Praia. Então nós vamos deixar aqui o Zé falando. Nós temos o trabalho em Cambé agora, né? Então, Michela, vamos aproveitar e despedir dos amigos. Uma bênção de domingo a todos vocês com essa oração dominical hoje. A nossa gratidão a todos que estão conosco e convidamos, claro, para o próximo domingo estar conosco aqui na Rádio Londrina no programa Além da Vida. Um grande domingo e uma boa semana a todos. Olá, amigos. Dando continuidade às mensagens do além, as mensagens psicografadas pelo médium Chico Xavier, trazendo conforto, consolo às famílias das pessoas que perderam entes queridos, nós escolhemos para o dia de hoje uma mensagem de um jovem desencarnado na Praia Grande no ano de 1968. Um atleta, inclusive, ele não se afogou, ele teve um mal súbito e não saiu mais no mar. Ficou muito conhecido no meio espírita, Augusto César Neto, através de Chico, registrando inúmeras mensagens. A família, que acendeu uma imensa luz depois daquela perda, passou a participar de forma intensiva, ajudando inclusive o movimento espírita a acordar para a realidade espiritual através das mensagens do seu filho. Hoje nós vamos apresentar aqui para vocês a primeira mensagem de Augusto César Neto, que foi transmitido 4 anos depois da sua desencarnação. Só que com 4 meses após, ele já estava, através de Chico, deixando recados, deixando sempre se comunicando, várias notícias, falando da vida do lado de lá, mas a primeira mensagem completa mesmo, foram 4 anos depois. Ele cita na mensagem 4 fevereiros, ele fala, são 4 anos depois. Então nós vamos iniciar a mensagem. Ela começa dizendo assim: minha mãe, minha querida mamãe, 25 anos tinha Augusto César. Primeiro, um pensamento de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas sempre.
Aqui não é muito diferente daí, embora aí seja diferente daqui. Explicar como é isso eu não sei ainda. Falo assim para dizer que tem estado nas disciplinas necessárias. Tratamento intensivo a princípio, refazimento, escola e trabalho depois. Que eu tenha desejado escrever com uma ansiedade igual à sua, não duvide. Mas não é fácil. Creia, porém, que lá no reduto abençoado de serviço da nossa Cássia, tenho estado presente sempre, e sempre. Eu estou agindo. Seu filho já consegue fazer alguma coisa. Não é muito, não, como não pode deixar de ser. Sou ainda um estudante nas primeiras faixas do ensino. Nem sei dizer como tudo isso vai sucedendo. Parece, mamãe, que a vida é como um rio. As águas do tempo nos levam para adiante e a gente vai seguindo, fazendo o que pode para não submergir e trabalhar de algum modo na viagem. Será que essa imagem me ocorreu por lembrar daquele dia? Aquele dia que nós não queremos lembrar? Sei hoje apenas que se a minha prova ao partir foi o desfalecimento na água, nós já derramamos muitas lágrimas para esquecer tudo, o que deve ser esquecido. Graças a Deus, vejo-a firme e valorosa, vivendo e servindo. Não avalio o que foram para mim os primeiros tempos. As suas aflições, as suas angústias, suas palavras de pergunta, de dor, buscando saber a razão do que acontecera, me feriam profundamente, porque eu desejava explicar sem conseguir expressar. Se o seu coração querido se colocar no lugar do meu, saberá como doíam aquele pranto, aquelas orações sentidas que eu recebia do seu carinho ante o meu retrato e à frente do lugar onde as últimas lembranças ficaram entre nós. Não julgue que eu não ouvia, chorei com as suas lágrimas por muito tempo. E quando as suas primeiras esperanças vieram surgindo na alma, aceitando realmente a vida além da morte, a luz nascente em seu amor foi também minha luz. Agradeço hoje por tudo. Eu não estou triste ao falar assim, mas é muito importante para mim exprimir agora o que sinto, com a possível demonstração de meus impulsos mais íntimos. Agradeço o seu esforço para sairmos de nós mesmos ao encontro da fé. Agradeço a sua obediência a Deus, procurando resignar-se com o problema que me assaltou quando eu menos esperava. Agradeço a fortaleza que o seu carinho nos deu a todos. Conquanto às vezes, fugindo para a solidão do quarto, depois de muitas das nossas reuniões de famílias, para chorarmos a sós. Agradeço o seu valioso apoio a meu pai, sobretudo a paz que hoje ilumina o coração do seu filho. Peço-lhe, continuemos trabalhando, plantando o bem. Aqui, mãezinha, o que trazemos é o que permanece conosco. E sejamos alegres. A vida é segurança e felicidade, trabalho e progresso para todos nós, conforme as leis de Deus. O progresso para nós todos, conforme as leis de Deus. O sofrimento é semelhante a lagartas destruidoras, que com invigilância nós colocamos na flor na vida. Felizmente, ao ver o seu coração mais tranquilo, eu pude serenar-me e realmente reformar-me para viver. Cada criança que a sua bondade ampara sou eu mesmo. Cada peça de socorro aos necessitados que sai de suas mãos é bênção sobre mim. E aprendamos a esquecer todas as sombras que porventura hajam caído entre nós e a vida que é a luz de Deus. O trabalho crescerá para nós. Eu estou em seus braços, aprendendo a servir. Estou em seu pensamento, conversando sobre os melhores caminhos que nos cabe seguir. Compreender, mamãe querida, e auxiliar para o bem sempre. Seu apoio ao meu pai, o nosso companheiro devotado de sempre, é para mim confiança e alegria. Às vezes, pensamos que seria melhor eu ter ficado, para colaborar de algum modo nas tarefas que o Senhor nos deu a cumprir. Entretanto, sabe Deus o que faz, e vim mais cedo para cooperar na construção do vosso futuro. A vida, mãezinha, é também uma espécie de livro que lemos, a pouco e pouco, as circunstâncias
em que nos encontramos enlaçados. Somos hoje uma família maior. A princípio, quase 4 fevereiros de retaguarda, supunhamos ser um único grupo em nosso bairro feliz de São Paulo. Depois, de semana a semana, fomos descobrindo que somos muitos. Hoje eu costumo rir de mim mesmo. Fantasiava escrever uma carta revelando detalhes da casa, da família, mas antes que eu pudesse grafar o que pensava, eis que o Chico veio a nós. Temos tudo em comum, os conhecimentos do lar, os entes amados. Não consegui transitar nos fenômenos para reconhecer que o maior fenômeno é este profundo amor que nos reúne uns aos outros. Mesmo assim, envio lembrança às meninas e a todos os nossos, desejando que a paz, a bênção de Deus estejam conosco em todos os passos. Aqui estão comigo vários companheiros e benfeitores, que ainda estou sendo auxiliado para escrever, não tenha dúvida. Eu não consigo relacionar os nomes de todos, porque a lista é grande, mas de amigos presentes destaco o amigo Salatiel e o amigo Oswaldo, com parentes aqui, e que se fazem sentir com muito carinho as nossas irmãs. Não sei ainda ser mensageiro, embora aqui eu me encontre firme nesta mensagem. Começamos bem neste mês de aniversário e eu espero, querida mamãe, estarmos sempre mais juntos. Dos casos em que a sua ternura me recorde das alegrias de moço, peço as suas orações por todos aqueles laços de afetos que tanto se impressionaram com a minha vinda, quanto pelo modo com que fui compelido a vir. No silêncio, nós dois estaremos rogando a Jesus por todos. Tenhamos confiança no futuro e prossigamos. O trabalho no bem dos outros é o caminho certo. Agradeço ao amparo de nossos amigos de Sacramento, seu carinho, planta, seu filho vai colhendo. Um dia, com o amparo de Jesus, eu poderei plantar para a sua felicidade. Até lá, seu filho é seu filho, seu tutelado e seu menino também. Hoje, como antigamente, sinto-me chegando devagarzinho para um abraço do coração. E ouça-me de novo a dizer: mamãe, eu estou com muita saudade de você. Seu sorriso me iluminará, como acreditando e não acreditando no que eu dizia, para acentuar ainda mais o meu desejo de abraçá-lo. Mas abraçando a meu pai e a todos os nossos, no carinho que traga o seu carinho, eu posso repetir: mamãe, é mesmo, eu estou com muita saudade de você, mas o meu coração está com o seu coração para sempre. Augusto César Neto, Uberaba, 3 de fevereiro de 1973. Essa é a mensagem que nós trouxemos para hoje, quase 5 anos depois, mas é aquilo que eu disse. Augusto, desde os 4 meses após a desencarnação, já estava com o Chico, através de Chico, deixando recados, mensagens felizes, queridas, recados, até que ele veio escrever essa primeira mensagem. Nós temos espíritos que desencarnados poucos dias depois, como Jair Presente, que se tornou um trovador, um poeta através de Chico, 42 dias depois da sua desencarnação, 20 e poucos anos de idade, já deixava a mensagem. Cada um tem sua história, cada um tem aquilo que aprender, cada família tem aquilo que ensinar. E a gente ensina aprendendo, ensina vivendo. Fica aqui mais esta mensagem de amor, de conforto e de consolo para todos nós. Um grande abraço. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.